greatest love that anyone could ever know. It overcame the cross and grave to find my soul. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. É um privilégio muito grande poder estar com os irmãos aqui essa noite. Deus tem feito tanto nas nossas vidas. Deus tem abençoado tantas nossas vidas. É muito importante nós podemos estar aqui, abrir mão daquilo que nós queríamos estar fazendo, talvez do cansaço, e estar na presença de Deus essa noite. Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra essa noite. O título dessa pregação é: as riquezas nos deixam orgulhosos e enjoam a Deus. As riquezas nos deixam orgulhosos e enjoam a Deus. Eu tenho falado muito sobre o momento de dízimo, de oferta, sobre tantas coisas, mas sempre muito picado. Sempre alguns pensamentos rápidos com alguns versículos. E eu resolvi fazer uma pregação sobre isso. Então eu fiz uma pregação mais completa. Então nós vamos estar ouvindo mais e aprendendo mais nessas questões. Eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 3,15. Amém? Amém? Antes de nós começarmos, vamos orar. Deus, eu me coloco diante da Tua presença agora, Pai. Deus, o Senhor sabe que sem a Tua presença, Deus, eu não sou nada. Sem a Tua presença, Pai, eu não posso fazer nada. Eu sou apenas um pecador, um homem falho, cheio de defeitos, Senhor. Mas pela Tua misericórdia, Pai, pela morte de Jesus na cruz, Senhor, abençoa, Deus, a minha vida essa noite. Usa-me, Senhor, para falar com o Teu povo. Usa-me, Deus, para falar à Tua igreja, Pai, essa noite, Senhor. Que seja, Pai, as Tuas palavras, Deus, e não a minha, Senhor. Porque aqui é apenas um canal, Pai. Muito obrigado, Deus. Eu te agradeço por esse momento, Pai, por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor fala assim, Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frios ou quente. Assim, porém, és morno e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso arrepender-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei, e em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que seja assento comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? A igreja de Laodiceia ficava na cidade de Laodiceia. Nos tempos romanos, era a cidade mais rica da Frígia, conhecida pelos seus estabelecimentos bancários, sua escola de medicina e sua indústria têxtil. E por ter um amplo comércio, sua escola de medicina produzia medicamentos, e em especial um colírio feito de uma pedra triturada daquela região. Tinha um problema com água, porque no verão o rio Lico secava e tinha que receber água de um longo aqueduto, e às vezes essa água era impura e causava doença às pessoas. Era uma cidade rica, por isso a igreja de Laodiceia era uma igreja rica, mas muito orgulhosa
e por isso achava-se autossuficiente, ou seja, não dependia de Deus. Talvez por seus membros, pessoas ricas e orgulhosas, onde o evangelho era adaptado àquelas pessoas. Ou seja, uma igreja rica, uma cidade rica. Talvez frequentadores daquela cidade eram homens e mulheres que tinham condição, que dar o dízimo e a oferta para eles não era um problema, porque eles eram homens e mulheres ricos. O grande problema é que eles eram muito orgulhosos. O orgulho prevalecia naquela igreja. Talvez porque eram pessoas que tinham uma condição, talvez por se achar melhor do que os outros. A grande questão, queridos, sobre o dinheiro, sobre as riquezas, que existe em nosso coração, é porque desde criança, nós somos ensinados a buscar as riquezas. Desde criança, ensinamos os nossos filhos: olha, você tem que estudar, olha, você precisa ser alguém na vida, olha, você precisa fazer uma faculdade, você precisa de um bom emprego, olha, meu filho, você tem que se dedicar aos estudos. Eles crescem e nós forçamos a barra. Eles crescem, se tivermos condição, colocamos numa escola boa, numa escola particular. Se pudermos, nós pagamos para eles talvez um curso de inglês, porque eu sonho para o meu filho fazer um intercâmbio, quem sabe ir morar nos Estados Unidos, quem sabe ir morar no outro país, ser um executivo, ser um médico, ser um homem grande, um homem financeiramente bem sucedido. Talvez eu não tivesse essa oportunidade, mas eu preciso dar para o meu filho essa oportunidade. E nós crescemos, ou os nossos filhos crescem, e nós implantamos na vida deles a questão das riquezas. Talvez inconscientemente, mas nós implantamos. O grande problema é que nós não implantamos neles o evangelho. Cobramos dele o estudo, cobramos dele talvez as notas na prova, cobramos deles empenho no que eles vão ser, mas não cobramos o evangelho. Não cobramos a leitura da Bíblia, não ensinamos eles a palavra, mas ensinamos eles que eles precisam ganhar dinheiro, ensinamos eles que eles precisam ser alguém. Se envolvem no esporte, fazemos o melhor para eles no esporte, porque vemos no esporte um meio que eles vão ter de ter sucesso e de ganhar dinheiro no esporte. Empenhamos, damos uma boa alimentação, tudo pelas riquezas, tudo pelo dinheiro. E aí nós ensinamos os nossos filhos a cobiçarem. Esse é o último dos mandamentos, a cobiça. Ensinamos eles a cobiçarem e ensinamos eles a adorarem o Deus do dinheiro, o Mamon. Mas não cobramos a leitura. Você não se importa se seu filho passar 12 horas por dia estudando, porque isso é bom para ele, isso é importante para a vida dele, isso vai fazer diferença na vida dele lá na frente. Mas você não se importa se ele nunca pega a Bíblia para ler. Você não se importa se ele não sabe aonde está os Salmos na Bíblia. Você não se importa se ele não sabe onde está Gênesis. Você não se importa se ele não conhece a palavra de Deus. Você não se importa. Mas nós passamos a vida inteira ensinando os nossos filhos o dinheiro. Isso acontece com os nossos filhos e isso aconteceu com a nossa vida. Isso faz parte da nossa sociedade. O grande problema é que muitas pessoas, elas não conseguem alcançar as riquezas. Mesmo que isso foi implantado no coração, mesmo numa família rica e mesmo numa família pobre. Porque implantar isso não é por ser uma família rica, mas uma família simples também fala a mesma coisa. Olha, meu filho, você precisa estudar, porque olha o que a sua mãe é. Sua mãe é uma empregada doméstica. Olha o seu pai é um pedreiro. E não é isso que eu quero para você. Você tem que estudar, você tem que ser um médico, você vai ter que ser melhor do que os outros lá fora, porque você vai estudar numa escola pública, vai ter que passar numa faculdade pública, você vai ter que vencer pelos seus méritos. Nós não temos condição de te ajudar.
Ou seja, isso é implantado pela sociedade, em todas as classes sociais. Essa é a nossa preocupação. O que vai ser dos nossos filhos no futuro? Isso é implantado nos nossos filhos, isso foi implantado na nossa vida. O grande problema é que muitas pessoas, elas não conseguem alcançar as riquezas. Elas não têm condição, elas não têm forma, elas não têm ajuda. E aí, queridos, o que acontece? Quando elas não conseguem alcançar, elas se tornam pessoas frustradas. O grande problema, e muitas das vezes eu tenho pregado muito isso aqui na igreja, o problema na verdade não é o dinheiro em si, não é porque eu não incentivo vocês a pedir a Deus algo material, não é isso, porque a palavra fala que buscai primeiro o reino de Deus, e as coisas lhe serão acrescentadas, ou seja, isso é natural. Deus não vai deixar com que nós passamos fome, vergonha, com que nós não temos o que comer, não, Deus não vai deixar. O problema todo não é o dinheiro em si, não é as coisas em si, mas é o amor ao dinheiro, é o amor às coisas. Esse é o grande problema. Nós amamos mais as coisas do que propriamente a Deus. Isso é um problema muito sério, porque as coisas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. Nós trabalhamos incansavelmente dia e noite para adquirir as coisas nesse mundo, mas quando nós temos que vir na igreja, a igreja, nós não conseguimos porque nós estamos cansados. Por quê? Porque a prioridade é o trabalho. Queridos, nós não deixamos de acordar cedo e ir trabalhar de forma nenhuma, a não ser que você tenha uma doença. Nós não deixamos de ir para a faculdade, para a escola, para melhorar de vida, para aprender, para ter uma profissão, não, queridos. Nós nos esforçamos. Se tiver que trabalhar em 2 empregos, nós trabalhamos. Eu fiz isso na minha vida, eu trabalhava como um doido. Quando eu casei com a Tatiana, nós não tínhamos nada, fomos morar na casa da minha mãe. E eu tinha 2 empregos, trabalhava de gerente de um posto de gasolina de 2 horas às 10 horas da noite, e meia-noite eu pegava no jornal, era o tempo de eu ir em casa, tomar um banho, comer rapidamente, ver ela e ir para o jornal. Por quê? Porque eu queria as coisas desse mundo, mas eu não tinha tempo para ler a palavra, eu não conhecia a palavra, eu já era convertido, ou eu achava que eu era convertido na verdade, eu vou consertar isso, mas eu não vivia, porque eu não conhecia, porque eu não tinha tempo, porque o meu tempo era só para o trabalho. Eu sonhava com as coisas desse mundo, eu sonhava em comprar, em dar um carro, sabe, para Tatiana, eu sonhava em ter as coisas, e isso eu fiz, eu trabalhei muito, eu lutei muito, eu abri a minha empresa, o meu tempo era todo dedicado ao trabalho. No dia do aniversário da Tatiana, eu cheguei de presente para ela na época, com um carro do ano, um Astra, era o carro do momento, um Astra Milênio. Cheguei de presente para ela, queridos, e de que valeu isso? Sabe, eu me matei de trabalhar, e nós nos matamos de trabalhar, e implantamos isso nos nossos filhos. Mas Deus sempre ficava de lado, Deus sempre estava jogado, Deus nunca era prioridade. Quando dava tempo eu ia no culto aos domingos e achava que estava fazendo demais, achava que era muito. Olha, eu estou morrendo de cansado, mas eu vou, por uma religiosidade, apenas por uma religiosidade. Mas não é esse o relacionamento que eu tenho que ter com Deus, querido. Deus merece muito mais. Deus merece, sabe, a prioridade do meu dia. A primeira pessoa em quem eu devo me referir de manhã cedo é a Deus. É a primeira pessoa a quem eu tenho que orar. Deus, Ele merece o meu tempo de leitura da palavra. Deus, Ele merece o meu tempo de oração. Ele tem que ser prioridade na minha vida. Sabe, queridos, eu perdi tudo. Eu e a Tatiana falimos, quebramos, porque na verdade nós não colocamos Deus como prioridade. Deus queria mostrar algo conosco. Nós éramos orgulhosos como a igreja de Laodiceia. Dávamos o nosso dízimo, tínhamos condição de dar o nosso dízimo e achávamos que aquilo ali era o suficiente, e aquilo ali não era o suficiente. Mas eu não tinha tempo para Deus, ela não tinha tempo para Deus.
Mas Deus, Ele nos mostrou. Hoje, quando eu vejo a evolução espiritual, e hoje eu posso falar que a minha família, ela é convertida. Sabe, queridos, eu choro e agradeço a Deus todos os momentos, por todo o sofrimento que eu passei na minha vida. Tudo foi importante para mim. Deus quebrou o meu orgulho, Deus quebrou o orgulho da minha esposa. E é isso que nós precisávamos, para que nós entendêssemos a soberania de Deus. E aí nós começamos a entender, e hoje nós não ensinamos os nossos filhos que eles têm que ser o melhor lá fora, o melhor médico. Sim, damos a eles o estudo, mas damos a eles a palavra de Deus. Ensinamos eles a soberania de Deus, que seja feita a vontade de Deus. Mostramos para ele a importância da morte de Jesus na cruz. Esses dias eu e o Marcos chegamos da academia à noite, e aí o Marcos tomou banho, eu tomei banho, e aí ele começou a discutir comigo algumas coisas da Bíblia, porque nós estamos lendo a Bíblia toda em sequência. E aí ele falou: pai, e aí quando Davi pecou com Betseba, sabe, e aí as tribos, e aí Salomão, e o reino foi dividido pelo seu pecado, queridos, foi a coisa mais maravilhosa que eu poderia viver na minha vida. Sentar, isso era mais ou menos 11 horas da noite, eu falei: pega a Bíblia lá. Tatiana estava dormindo, e aí nós fomos para a cozinha, e abrimos a Bíblia, e nós começamos a discutir a Bíblia, queridos. Sabe, nós paramos para ensinar o nosso filho matemática, paramos para ensinar o nosso filho português, paramos para ensinar os nossos filhos tantas coisas, mas não paramos para poder discutir a palavra de Deus com eles. Aí nós ensinamos eles a serem pessoas materialistas, e quando eles chegam num determinado momento da vida, eles não alcançam as riquezas, mas no coração deles está implantado a riqueza, eles se tornam pessoas frustradas. É por isso que existem pessoas que começam a roubar, a usar drogas, a traficar. Por quê? Porque como é implantado na sociedade que você vale o que você tem no bolso, e aquelas pessoas não conseguem arrumar um bom emprego, fazer uma faculdade, porque isso não é fácil, porque isso é desse mundo, elas se frustram, se revoltam contra a sociedade, e elas querem adquirir na marra aquilo que elas não conseguiram. Por quê? Porque desde criança foram implantados no coração delas a riqueza, o dinheiro. Essa é a questão. Olha só, vamos voltar aí no verso 17, que fala assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aqui mostra claramente o orgulho daquela igreja. Mas Deus, Ele está falando: olha, você não sabe que você é um pobre, você não é nada sem a minha presença, você é um mero pecador, você não pode nada. Talvez vocês não estejam quentes como deveriam, mas também não são frios, estejam em cima do muro, sejam mornos, por causa do orgulho de vocês. Talvez vocês querem ouvir na sua igreja aquilo que vai agradar a vocês, e não a minha palavra verdadeira, que vai te confrontar, que vai fazer mudar o teu caráter. Talvez aquela igreja, queridos, queria ouvir algo que agradasse a eles, porque pessoas ricas, orgulhosas, eu não posso ouvir aquilo que vai me magoar, me chatear. Não, eu sou o fulano de tal da cidade, eu sou o empresário da indústria têxtil, eu sou o dono daquela faculdade, eu faço parte da história dessa cidade, eu sou o governador dessa cidade. Ou seja, talvez o pregador tinha que adaptar o evangelho àquelas pessoas. E quantas pessoas estão querendo que pregadores adaptem o evangelho ao que eles querem ouvir?
É tão interessante, é tão forte o que eles implantam desde criança na nossa vida, respeito às riquezas, que eu vou valer o que eu tenho no bolso. Eu não vou à igreja para buscar a Deus, eu vou à igreja para pedir a Deus. É isso que eu aprendi. Eu não oro louvando e agradecendo a Deus e mostrando a Ele o quanto Ele é santo e soberano. Não, eu oro pedindo a Deus o tempo todo. O tempo todo eu quero de Deus algo. Eu faço campanhas, eu vou na igreja incansavelmente, eu não falto um culto, desde que ali tenha algo que vai satisfazer a minha carne, desde que ali seja algo que vai trazer as riquezas para a minha vida. Aí sim, eu me torno realmente um grande religioso. Aí sim. Mas não é isso que Deus quer. Não é isso que a palavra de Deus fala. Nós não podemos buscar somente aquilo que Deus tem para nós. Eu quero que vocês entendam bem claro o que eu estou falando, queridos. Não é que é proibido pedir algo para Deus, não, de forma nenhuma. Mas isso não pode ser prioridade. Nós temos o direito de, como filhos, pedir. Só que, queridos, a prioridade é Deus. Só que nós vamos à igreja somente para pedir. E quando Deus não dá, nós nos irritamos com Ele. Nós ficamos nervosos. Nós falamos, olha, Deus não tem olhado para mim. Talvez você cresce num lar evangélico, mas o que você aprende é a Bíblia completamente distorcida. Você aprende somente a pedir, a sua mãe te ensina. Você vê os seus pais indo para a campanha, para que a vida financeira melhore, para que há uma cura. E aí você cresce com essa mentalidade, você é um religioso. E você não faz nada pelo reino, você não consegue renunciar a nada. Você não consegue, sabe, dar o seu tempo para Deus. Você não reconhece o que Ele é. Você não consegue ver a glória de Deus refletida na face de Cristo. Porque você está na igreja interessada somente no dinheiro. A palavra de Deus fala que não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Ou seja, se nós amamos o dinheiro, se Ele é o nosso Deus, o amor do Pai não pode estar em nós. Não pode. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 64:6. Amém? Então fala assim, olha: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nós não somos nada, queridos. Sabe, o dinheiro não pode nos fazer mais importantes ou melhores a nada. Vivemos como se a nossa vida fosse só nesse mundo. Vivemos como se não existisse a eternidade. Vivemos como se nós fôssemos viver nesse mundo para sempre, eternamente. Mas não vamos. Buscamos tanto as coisas desse mundo, e as coisas desse mundo vão ficar nesse mundo. Nós não vamos levar nada daqui, nada. Só aquilo que nós plantamos espiritualmente. Só isso. Só a nossa vida com Deus é que importa para Ele. Só o que nós fazemos. Isso significa então que eu tenho que viver uma vida miserável, sem nada? Não, queridos. A palavra fala que Deus, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai nos deixar passar por necessidades, porque nós somos filhos de Deus.
Mas as coisas não podem ser prioridade na nossa vida, queridos. Não adianta que nós ganhemos o mundo inteiro e perder a nossa salvação. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha salvação. Não adianta eu morrer de trabalhar, adquirir carro, casa, tantas coisas, e o dia que eu morrer, eu ir para o inferno, e a ira de Deus vir sobre a minha vida. Vamos abrir, queridos, em 1 Timóteo 6,6. Primeira Timóteo 6,6. Amém, queridos? 6,6. 1 Timóteo 6,6 fala assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, o sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. No versículo 9, queridos, que fala mais os que querem ser ricos caem em tentações. O dinheiro corrompe o homem. Nós já temos a natureza pecaminosa que conspira contra isso, que nos ajuda a ser corrompíveis. A natureza já fala para a nossa carne, grita as coisas desse mundo. E aí nós vivemos querendo a riqueza, mas a palavra fala que nós caímos em armadilhas, em tentações. Nós corremos atrás de tanto dinheiro, mas aquilo nos corrompe. Nós vemos aí grandes homens de Deus, homens ungidos, levantados por Deus, homens que pregavam o evangelho, mas quando chegaram num patamar financeiro, se corromperam, negociaram a sua fé. Quantas pessoas, querido? Será que realmente orar e pedir a Deus tanta riqueza? Será que realmente pedir a Deus as coisas desse mundo? Será que realmente é o certo? É a forma certa de orar? Quando nós oramos, Pai nosso que estais nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Será que realmente o que nós queremos é a vontade de Deus na nossa vida? Porque talvez a vontade de Deus, queridos, não é que nós tenhamos uma vida luxuosa, porque Ele conhece o coração do homem, e sabe o quanto o homem é pecaminoso, e Ele sabe que isso vai desviar o homem do caminho. Nós oramos pedindo para Deus as coisas desse mundo, mas o que nós deveríamos fazer é orar pedindo a Deus que nos fizesse ter cada dia mais comunhão com Ele, que nos fizesse a cada dia ter mais amor por Ele, que nos fizesse a cada dia ter mais dedicação a Ele, que nós pudéssemos viver a palavra de Deus, os seus mandamentos, que nos ensinasse realmente a amar o próximo como a nós mesmos. É isso que nós deveríamos pedir a Deus. É isso que nós deveríamos pedir a Deus, e não coisas que vão nos tirar da presença de Deus, e não coisas materiais. Talvez sonhamos, olha, eu queria ter um sítio, e aí você ora, pede,
E aí quando você tem aquele sítio, você não tem mais tempo de vir à igreja, porque você tem que cuidar do sítio. E aí você tem a piscina do sítio. E aí você tem os amigos que você vai levar para o sítio. Sabe, querido, tem coisas nesse mundo que seria até bom que realmente nós não tivéssemos. E seria bom que nós não tivéssemos mesmo, de forma nenhuma. Porque se for para tirar da presença de Deus, que Deus arranque de nós. Se o meu olho me faz pecar, arranca ele, joga ele fora, que é muito melhor do que você pecar. Arranca o seu olho e joga ele fora. Se o teu olho te faz pecar. Sabe, querido, desejar mais do que aquilo que nós precisamos para viver, querido, não é bom para nós. Faz mal para a nossa vida espiritual. Nós não somos dignos de confiança, querido. Nós somos nada, nós somos como um trapo de imundícia. Nós somos mal. Mesmo que você diga, não, hoje eu sou uma pessoa diante de Deus. Hoje se eu tiver dinheiro, eu não vou largar a presença de Deus. Mentira, querido, você não conhece você mesmo. Quando o dinheiro vem, quando as coisas vêm para você, você se torna outra pessoa. Você se torna como a igreja de Laodiceia, orgulhoso, soberbo. Começa a se achar melhor do que as pessoas, mais do que as pessoas. Você começa a se achar intelectual. Você não depende mais de Deus, mas de você mesmo. Você é autossuficiente. Por quê? Porque você estudou, porque você tem uma profissão, porque você tem o seu dinheiro. Então eu não preciso mais de Deus. Eu não dependo mais de Deus. E o que mais Deus quer de nós é que nós dependemos dEle cada dia mais na nossa vida. Nós temos que ser inteiramente dependentes de Deus, como uma criança é do seu pai. Nós precisamos ser como criança, dependentes de Deus. Ele que cuida de nós, Ele que vai fazer o melhor para as nossas vidas. Se nós somos ovelhas, querido, nós reconhecemos a voz do nosso pastor. Se nós somos ovelha, nós amamos a Deus e não ao dinheiro. Eu queria que vocês olhassem para mim e entendessem o que eu vou falar para vocês aqui agora. Quando nós amamos algo, quando nós valorizamos algo, nós fazemos qualquer coisa por aquela coisa que nós valorizamos. Qualquer coisa. Nós temos a coragem de matar por aquilo que nós valorizamos. Talvez você pode ligar a televisão e ver um assaltante sendo preso. E você talvez como crente, você olha para aquela pessoa e tem dó dela. E fala, olha, a Bíblia fala que eu tenho que amar. Mas aí o repórter está falando, mas ele matou tantas pessoas, ele assaltou, ele traficou. Mas você fala, olha, eu tenho dó dessa pessoa. Eu não teria coragem de matar esse bandido, mesmo ele sendo tão mal. Mas querido, se um dia aquele bandido entrar na sua casa, querido, de madrugada, e pegar um dos seus filhos, querido, você não vai pensar duas vezes para matar esse cara. Sabe, talvez aquela coragem que você acharia que nunca teria de matar alguém, naquele momento, para defender a sua família, que é algo que você tem de mais valor, querido, você mataria sem pensar. Você mataria com as suas mãos. Você tiraria força de onde tivesse que tirar. Mas para aquela pessoa não tocasse naquilo que você tem mais de valor, que é os seus filhos, que é a sua esposa ou o seu marido. E o grande problema é que muitas das vezes nós valorizamos mais o dinheiro do que a Deus. E aí sabe o que nós fazemos? Nós matamos a Deus. Porque o dinheiro é mais valoroso para nós. O problema, queridos, não é o dinheiro. Ganhar dinheiro não é pecado. Ter dinheiro não é pecado. Mas é amar o dinheiro que é o problema.
Essa é a grande questão. Nós matamos Deus, mas nós deveríamos ser o contrário. Matar a cobiça, matar o dinheiro. Como assim matar o dinheiro? Não amar tanto o dinheiro. Pedir a Deus somente o suficiente para você viver. Somente aquilo que não vai te afastar da presença dEle, está ótimo. Se Ele achar que você pode ter mais, aí é outra coisa. Ele é soberano, Ele conhece todas as coisas. Mas a sua oração não deveria de pedir algo que você não está preparado para ter. Nós temos que amar mais a Deus e matar mais a nossa carne, as nossas vontades, o nosso desejo. Mas nós muitas das vezes matamos Deus, porque nós amamos e valorizamos mais a nossa carne, os nossos desejos, as nossas vontades. Esse é o problema. Essa é a questão. É por isso que a igreja, em busca dos milagres de Deus, sem reconhecer o que Ele é, sem reconhecer a sua soberania, queridos, não adianta. Nos tornamos pessoas religiosas, estamos dentro da igreja, mas já matamos Deus há muito tempo da nossa vida, já tiramos Ele da nossa vida há muito tempo, porque nós estamos ali concentrados. Se são 10 semanas de oração e jejum para conquistar minha casa nova, então eu vou participar. Mas se é 10 semanas para que o meu vizinho se converta, aí não vale a pena. Aí o sacrifício não vale a pena. Entende? Se é 10 semanas de adoração a Deus, aí não, é muito pesado, é muito cansativo. Mas se é 10 semanas para a conquista do sobrenatural na minha vida financeira, na conquista da minha casa, que eu quero tanto, do meu carro novo, aí não, aí eu me empenho. Aí eu tiro forças de onde tiver que tirar. Sabe, querido, nós temos que entender isso na nossa vida. Como nós temos vivido diante de Deus? Quem tem sido o nosso Deus? Será que realmente Deus é o Deus de Isaac e Jacó? Ou o nosso Deus tem sido as coisas, o dinheiro? Quando a gente olha lá no Velho Testamento e a gente vê as pessoas no Egito, quando a gente olha Jesus andando e a multidão atrás de Jesus, interessado nos seus milagres, no que Ele poderia fazer e não no que Ele era. Sabe, nós vemos o quanto o ser humano é interesseiro, o quanto o ser humano é podre. Deus está retratando a igreja de Laodiceia, querido, como se fosse os nossos dias, a nossa vida. A grande igreja de Jesus é assim, é soberba. Mesmo que você fale, olha, mas na minha igreja não existe pessoas ricas, mas no coração existe a vontade de ter a riqueza, é a mesma coisa. Talvez eu não seja rico, mas a vontade está ali, o desejo está ali. É isso que eu quero para a minha vida, para os meus filhos. Não ensinar eles a palavra de Deus, agradecer a Deus por todas as coisas, no momento de fartura e no momento de dificuldade, entender que Ele está olhando por nós, que Ele vai estar conosco até a consumação do século, ensinar a eles que Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas que nele teria paz. Isso nós não ensinamos, mas nós ensinamos ele a pedir. A Sara essa semana, dentro do carro, virou para mim e falou assim: pai, eu estou querendo conhecer a neve. Sara é minha filha. Eu estou querendo conhecer a neve. E eu fui pedir para minha mãe, pai. E minha mãe falou: olha, minha filha, você tem que orar, né? Porque ir conhecer a neve é caro. Sabe, queridos, é isso que as crianças querem, as coisas, a televisão mostra isso. Porque eles colocam as suas vontades nas coisas desse mundo. Eles não conseguem entender que é mais importante uma vida com Deus, uma vida diante de Deus. Eles não conseguem entender isso, porque as coisas que nós ensinamos a eles.
Não ensinamos a agradecer, mas ensinamos a pedir. Quando tem só arroz com feijão, nós profetizamos da nossa boca palavras de maldição dentro da nossa casa. E somos exemplos para os nossos filhos. Se você cresce numa vida materialista, trabalhando igual um doido, não tendo tempo para sua família, é isso que o seu filho vai aprender. Mas se você cresce diante da presença de Deus, não faltando nenhum culto na igreja, orando na sua casa, lendo a palavra, é isso que vai ser importante para a vida dele, porque ele vai seguir os nossos passos. Ou seja, aquilo que nós somos foi aquilo que nós fomos criados lá atrás. Aquilo que os nossos filhos vão ser é aquilo que nós vamos criar para eles. Vamos abrir, queridos, em Mateus 6, 24. Queridos, eu acho que eu podia pregar 2 horas hoje. Pena que o tempo ali não falta muito. Vamos ler aí Mateus 6, 24. Lá no céu vai ser bom, porque nós vamos poder pregar e não vamos preocupar com hora, com relógio. Mateus 6, 24 fala assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, nós não podemos servir a 2 senhores. Nós não podemos ter 2 deuses. Ou nós amamos a Deus, ou não amamos a Deus. É por isso talvez que a igreja de Laodiceia, Deus fala: olha, vocês estão mornos, estão em cima do muro, são religiosos, vêm à igreja buscar os seus interesses, falam talvez até algumas coisas dentro da palavra, talvez até algumas coisas corretas, mas na verdade a palavra ela não pode ser vivida pela metade, ela tem que ser vivida por inteiro. Muitas das vezes nós queremos viver a palavra de Deus pela metade, só aquilo que nos interessa. É como se eu pegasse a Bíblia e começasse a buscar versículos isolados, para achar coisas que vão me beneficiar nesse mundo. Queridos, essa pregação que eu fiz, se eu quiser pregar para vocês, eu tenho aqui de Gênesis e Apocalipse, que fala essa abominação ao dinheiro, essa abominação às riquezas. A Bíblia inteira fala sobre isso, e como que o homem consegue achar uma forma de colocar e estimular no coração das pessoas esse evangelho medíocre que tem sido pregado da prosperidade. Como que o homem pode fazer isso? Ele deve estar rasgando algumas páginas da sua Bíblia, porque se você começar a ler a Bíblia toda, querido, você vai ver isso na Bíblia inteira. Nós não podemos aceitar isso, querido. Vamos aí em 1 Timóteo 6,17. E falta muito para terminar ainda. 1 Timóteo 6,17. Amém? 1 Timóteo 6,17 fala assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Ou seja, é Deus é que nos dá todas as coisas. Aqui está falando: manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas. É Deus é que dá. Ele nos dá a medida daquilo que nós precisamos, aquilo que não nos vai nos separar da tua presença, aquilo que não nos vai nos tirar da comunhão com Deus. Mas o que o homem quer é muito mais.
O que o homem quer é grandes coisas nesse mundo. O que o homem quer é grandes coisas. Se você, querido, não é satisfeito com o que você tem, você nunca será satisfeito, mesmo tendo 4 ou 10 vezes mais. Se você não tem um coração grato a Deus pelo que Ele tem feito na sua vida, mesmo que você seja 10 vezes mais bem sucedido, ainda assim, isso não satisfará o seu coração. É só Deus que pode satisfazer o coração do homem. As coisas materiais, querido, é somente uma ilusão. Pode observar, quando nós compramos algo, quando nós compramos um carro novo, aquilo ali só tem efeito por algumas semanas na nossa vida. Daí um pouco se torna algo comum. Naquele momento que você compra e sai da concessionária, você fica maravilhado com aquilo. Aquilo enche o seu coração. Mas daqui um mês, querido, aquilo ali não tem mais importância. Sabe por quê? Porque já lançou outros modelos. O seu carro já está ultrapassado. O seu vizinho já está com um carro melhor que o seu. Sabe, querido, nada vai satisfazer o nosso coração. Nós vemos homens e mulheres, cantores, pessoas famosas, atores, que têm tanto dinheiro envolvido com drogas, com o casamento todo destruído, pessoas sendo internadas, sendo presas por dirigir alcoolizado, pessoas que não são felizes, porque buscam no dinheiro satisfazer a sua alma, mas o dinheiro não tem poder para satisfazer a alma do homem. É só Deus que satisfaz a alma do homem, queridos. É só Deus que satisfaz a alma do homem. Em Mateus 6,25, abra sua Bíblia em Mateus 6,25. Eu gostaria tanto de terminar essa ministração hoje, mesmo que eu não pudesse falar como eu gostaria de falar. Mateus 6,25 fala assim: amém? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Sabe, querido, nós ficamos ansiosos pelo que nós precisamos desse mundo, nos preocupamos com as contas para pagar. Sabe, querido, entramos em desespero, mas a palavra de Deus fala que não andeis ansiosos com coisa alguma. Se você continuar lendo aqui em Mateus, você vai ver, veja os lírios no campo, veja os pássaros, como Deus alimenta. Nem Salomão se vestiu tão maravilhosamente quanto os lírios. Ou seja, Deus, quando nós temos uma vida com Ele, querido, Ele não vai nos dar uma vida de miséria, não, queridos. Ele não vai deixar com que nós sofremos coisas desnecessárias, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Sabe, queridos, o quanto nós temos crido em Deus dessa forma, o quanto realmente nós temos amado a Deus e não temos vivido ansiosos pelas coisas desse mundo, o quanto nós temos depositado a nossa confiança realmente em Deus e não em nós mesmos, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. Deuteronômio 17:16. Amém? Vamos ser rápidos aí, querido. Olha, fala assim: porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Ou seja, aqui está falando de um rei que viria sobre Israel,
Aqui Deus está profetizando sobre o rei que viria sobre Israel, ou seja, nem o rei, Deus falou com que ele teria que ter muito dinheiro, nem ao rei, Deus está falando que ele deveria ter muitos cavalos, que ele poderia ter muitas mulheres, porque ele conhece o coração do homem, e sabe que isso vai tirar o homem da presença de Deus. Mas ele era rei, ele seria rei de Israel, mas mesmo assim Deus não dá. Deus está falando aqui, olha, porém ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres para o seu coração, não se desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito mais para si, ou seja, nem prata nem ouro você terá demais, ou seja, você pode ser rei, você pode ter um castelo, você pode ter, sabe, os seus servos, mas que não seja nada que vai te tirar da presença de Deus, não seja nada demais que vai encher o seu coração de vaidade. E olha aí, queridos, 1 Reis 3:8. Agora, pois, o Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar. Não, então 1 Reis 3:8. 3:8. Amém? E teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Deus pedindo sabedoria para Salomão. As pessoas pregam sobre Salomão de uma forma orgulhosa. Olha, Salomão, ele não pediu riqueza para Deus, ele pediu sabedoria. Mas é tão interessante que Salomão, ele pede sabedoria para governar o povo. Por quê? Porque o povo era numeroso. Só que Salomão, ele usa a sua sabedoria para ganhar riquezas, para satisfazer a sua vaidade. Ou seja, Salomão, ele não serve de exemplo espiritual para ninguém. Orgulhar-se, ou seja, eu já vi campanhas de igrejas falando, olha, você vai ser como Salomão, que multiplicou, sabe, o seu dinheiro, os seus bens, em tantas vezes mais. Mas eles não dizem que Salomão se desviou do caminho de Deus. Eles só falam que Salomão se transformou no rei mais rico, mas eles não dizem que Salomão espremeu o povo de Israel para pagar impostos. Eles não falam que Salomão foi um rei extremamente vaidoso, e ele construía coisas que não havia necessidade de construir, e que talvez se ele tivesse distribuído a renda para o povo de Israel, ele teria sido um rei muito melhor do que ele foi. Ele foi um rei muito diferente de Davi, porque Davi não era um rei tão ambicioso, tão vaidoso. Ele pensava no povo de Israel. Quando Davi, ele ia para a guerra, e tinha os despojos da guerra, ou seja, aquilo que eles capturavam, gado, ouro, ele distribuía entre os seus soldados. Ele dava valor para o seu povo, para os seus soldados. Mas não era assim Salomão. Salomão era extremamente vaidoso, e ele se envolveu com muitas mulheres. Vamos aí em 1 Reis 4:26. Fica aí, Reis, querido, não sai não. 4:26. Amém? Tinha também Salomão 40.000 estribarias de cavalos para os seus carros e 12.000 cavaleiros. Proviam, pois, estes provedores, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos se chegaram à mesa do rei Salomão. Coisa nenhuma deixavam faltar. E trazia a cevada
e a palha para os cavalos e para os jinetes, para o lugar onde estava cada um, segundo o seu cargo. O que está falando lá atrás, querido? O que fala em Deuteronômio? Que o rei não deveria ter muitos cavalos para si. Olha que Salomão tem muitos cavalos. A palavra está falando que Salomão provia de muitos cavalos. Ou seja, não foi isso que Deus falou lá atrás. Seria bom que se o rei não tivesse muitos cavalos, nem ouro, nem muita prata, nem muitas mulheres, mas foi tudo aquilo que Salomão teve. Será que valeu tanto a pena? É tão admirável se comparar a Salomão e pedir sabedoria para Deus, mas usar a sua soberania, a sua sabedoria, aquilo que Deus te deu para governar o seu povo, para satisfazer a sua vaidade, as suas vaidades, a sua carne. Salomão não foi um rei de guerra. Salomão era político. Salomão casava com várias mulheres para abrir o comércio entre cidades e países. Ele casou com a filha de Faraó. Mesmo que ele não levou o povo de volta para o Egito, mas de uma certa forma ele abriu o comércio de Israel com o Egito, casando-se com a filha de Faraó. E quando ele construiu um palácio para ele, dentro do terreno ele teve que construir um para ele e um para a filha de Faraó. Olha a ostentação, ao luxo, sendo que ele poderia ter casado com as mulheres israelitas, que é aquilo que Deus queria. Ele desobedeceu a Deus. Primeira Reis 11:2. Amém? 1 Reis 11:2 fala assim: olha, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E Estás se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão o alto a Quemós, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amor. E assim fez para com todas suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardastes a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não o rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi, e por amor a Jerusalém que tem escolhido. Ou seja, o reino foi dividido no reino do sul e o reino do norte. O reino de Salomão foi dividido, queridos, pela sua vaidade, pela sua ganância, porque ele começou a adorar outros deuses, a levantar altares para outros deuses, aquelas mulheres que Deus falou para ele não casar. Ele teve muito ouro e muita prata, como Deus falou que ele não deveria ter, e ele teve. E ele conhecia toda a palavra de Deus, e ele sabia que ele não poderia ter. Ou seja, algumas pessoas pregam sobre Salomão, nos fazem querer ser como Salomão,
nos fazem querer pedir sabedoria para Deus, para ter dinheiro, mas não nos fala que Salomão desviou do caminho de Deus, não nos fala que o dinheiro é algo perigoso, que as riquezas nos afastam de Deus, mas nos estimulam a pedir riquezas, nos estimulam a pedir coisas para Deus. Esse é o problema. E para a gente finalizar, você vai voltar aí agora em Apocalipse 3, a partir do verso 19. Na verdade eu gostaria de pregar mais umas 2 horas, mas infelizmente o tempo está acabando. Apocalipse 3,19. Vamos acompanhar aí, queridos. Fala assim: eu repreendo e castigo a todo quanto amo, se pois zeloso e arrepender-te. Deus deixa claro que Ele ama a igreja de Laodiceia, e Ele dá uma chance. Ele fala: olha, eu amo vocês, e por isso eu estou repreendendo. Ou seja, Ele está falando para nós como igreja: olha, eu amo vocês, e é por isso que eu repreendo vocês. Eu estou dando mais uma chance para vocês, entendam isso. É por isso que eu repreendo vocês, a atitude de vocês. Eu estou insatisfeito com o que vocês têm vivido no meu evangelho, da vida que vocês têm tido comigo. Eu amo vocês, mas vocês precisam entender isso. Vocês precisam se arrepender, tirar o orgulho do coração de vocês, achar que a riqueza é mais importante do que a mim, achar que o dinheiro é mais importante. Para de amar as coisas desse mundo e volta o seu amor para mim. Olha o que eu fiz por vocês, eu dei o meu filho. É isso que Deus está dizendo aqui, queridos. Vamos acompanhar aí, no 20. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ou seja, Deus, Ele não invade o seu espaço, Ele bate a porta, mas Ele sabe que só suas ovelhas reconhecerão a sua voz. É como diz em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Ou seja, Ele bate na sua porta. Deus não arromba a porta, Deus não entra, Deus não te força a nada. Ele bate na porta, mas Ele sabe que só aqueles que vão escutar a sua voz são as suas ovelhas, porque é o que diz em João: só as minhas ovelhas escutarão a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-a, e elas me seguem. Ou seja, se Deus está batendo na sua porta, querido, e você não está escutando, é porque você não é ovelha, é porque você não pertence a Deus, é porque você não é filho de Deus, você é apenas criatura. Se a sua vida não está mudando, se você não é regenerado, se você ama as coisas desse mundo mais do que a Deus, você não é ovelha de Deus, e você vai receber a ira de Deus sobre a sua vida. Deus está falando: arrepende-se, igreja, arrepende-se, regenere, largue o velho homem, tira as coisas desse mundo. Eu estou aqui na porta batendo, escuta a minha voz, ouça a minha voz. Mas muitas das vezes, querido, parecemos surdos. Deus fala, Deus bate a porta, mas nós não mudamos nada. Continuamos amando o dinheiro, continuamos buscando as riquezas, e é isso que nós fazemos. Em Apocalipse 3, 21, ao que vencer lhes concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. João 10, 28 fala assim: eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de parecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Ou seja, aquele que seguiu o meu caminho, aquele que renunciar a sua vida por mim,
Aquele que dedicar tempo à minha vida, este sim vai assentar no meu trono. Este sim vai receber a salvação. Este sim é o meu filho. Aquele que ouve a minha voz. Aquele que muda o seu caráter. Aquele que entende o verdadeiro evangelho. Aquele que não vem à igreja somente por religiosidade, mas que tem comunhão comigo todos os dias, que me busca todos os dias, que lê a palavra todos os dias. Esse sim vai estar comigo na vida eterna. Será que você estará, queridos, na vida eterna? Será que realmente você é ovelha? Será que realmente você tem escutado a voz de Deus? Ou a sua vida está completamente no mundo, nas coisas desse mundo, no amor ao dinheiro? Nosso tempo passou do horário. Me perdoe, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Deus abençoe vocês.